Gregory Peck é um dos maiores atores do cinema americano, faroeste. Ele diz com muita propriedade: se eu tiver de dizer quem sou eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vamos abrir uns parênteses para responder a sua pergunta. Eu gostaria de dizer que nada é mais urgente do que agradecer. Nós teríamos que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por eu ser quem sou. Agradecer a Deus por eu ter encontrado, por Ele ter botado na minha vida, no meu caminho, Thelma, minha companheira, há 40 e poucos anos, e que contribuiu e que fez com que constituíssemos uma família muito feliz, unida, uma família realmente que é um exemplo com todas as letras garrafais. Uma família linda, enfim. Nós, por termos tantos amigos, inclusos aqui, os mais recentes, vocês que estão fazendo esse vídeo, teríamos que dizer e agradecer a esse mesmo Deus que nos ajudou a superar todos os obstáculos para estarmos aqui hoje. Um segundo parênteses, nós queríamos parabenizar o CRM. Parabenizar o possível conselheiro do CRM, que numa hora de inspiração, acredito que uma inspiração divina, resolveu gravar e deixar para a posteridade a história dos médicos da Paraíba, da nossa pequena Paraíba, um estado pobre e com certeza, estados bem mais ricos do que a Paraíba não tem um museu da imagem e do som fazendo isso. Todos nós temos alguma história a deixar, alguma história a contar. E a história de cada um é válida. O tempo devora tudo, mas ele não consegue destruir aquilo que você significou para a sua família e aquilo que você significou para a comunidade que você está vivendo. Aliás, Madre Teresa de Calcutá já dizia que às vezes a gente sente que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no oceano. Mas o oceano realmente seria muito menor, se não com a falta dessa gota d'água. Pois bem, CRM me contactou e aqui mudou tudo. Mudou o cenário, não vi nos outros colegas que me antecederam, nenhum falando numa rede, falando num alpendre de uma fazenda, mudou o conforto, etc, etc, etc. Estamos aqui numa fazenda bicentenária. Aqui, Fazenda Garapa, município de Monteiro, moraram os meus bisavós. Aqui morou nesta fazenda, moraram os meus avós. Meus avós conseguiram ter a felicidade de ter uma família numerosa, 16 filhos. Hoje já todos falecidos. Meu avô faleceu nesta casa em 1937. Uma tia tomou conta dessa casa de 37 a 99, portanto durante 60 e poucos anos. Eu sou a 4ª geração nessa propriedade e que eu não a considero minha. Eu estou apenas tomando conta para um filho, para um neto, para alguém da família continuar, porque realmente isso aqui é um patrimônio que não tem preço. Essa é que é a verdade. Mas vamos ao que interessa. Eu resolvi colocar a timidez num bisaco e aqui deixar para a posteridade o testemunho de um homem simples que se sente realizado na vida, que se sente em paz consigo mesmo, que se acha feliz na sua profissão, na profissão que eu abracei,
mesmo porque Sócrates já dizia: fala para que eu te veja. Por isso que eu estou aqui falando hoje, aqui e agora. E agora eu queria repetir aquilo que Gregório Peck disse, com muita propriedade. Se eu tenho que dizer quem sou, vou responder a sua pergunta. Se eu tenho que dizer quem sou, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu queria ir de encontro a esse pensamento de Gregório Peck, por quê? Eu sou Nilo Feitosa de Oliveira, nascido em 28 de julho de 1943, portanto 70 anos, e diga-se de passagem, 70 anos bem vividos. Já que são bem vividos, eu vou contar dia e noite, bota aí 140 anos, pelo menos no meu pensamento. Eu não nasci nessa fazenda, nós aqui estamos no limiar de Pernambuco, divisa de Pernambuco, Paraíba. Eu nasci numa outra fazenda, Fazenda São João, que hoje é município de Tuparetama. Essa fazenda também é uma fazenda muito bonita, sólida e continua patrimônio nosso até hoje. Meu pai, Manuel Martins de Oliveira, faleceu vítima de um infarto fulminante num sábado, 9 horas da manhã, com 68 anos de idade, tinha ele, e eu apenas com 8 anos de idade. Nunca eu sabia o que era morte, nunca. Eu tenho um tio médico, tinha um tio médico, que disse naquela ocasião, eu ouvi ele dizer, eu com 8 anos não sabia o que era morte, mas ele disse que se tivesse sido feita uma sangria no meu pai, teria sido salvo. Acredito que foi a hora que eu despertei para ser médico. Porque aí eu pensei, puxa, negócio tão fácil, quantas vidas eu vou salvar? E foi um choque muito grande, foi um acontecimento assim, porque eu tinha uma infância muito feliz, tive uma infância e continuou sendo uma infância feliz, apesar da morte do meu pai, mas teve uma mudança que eu tive que vir para Monteiro, para residir com uma tia muito elegante, fina, muito educada, muito envolvente e que ajudou com certeza a polir a matéria bruta em que eu me encontrava naquela época. Minhas primeiras letras, a cartilha do ABC, diga-se de passagem, foram iniciadas nessa fazenda que eu nasci, com direito a estudar a tabuada cantando e com direito a fazer uso da palmatória para aqueles que erravam essa tabuada. Bom, papai morreu em 51. Minha mãe nasceu em 1900, chamava-se Maria Feitosa Ventura. Nasceu nesta fazenda que estamos hoje a gravar. Ela, se viva fosse, estaria hoje com 113 anos. E nesta casa secular, mais do que secular, nasceram 16 filhos, hoje todos mortos. Papai morreu, eu vim para Monteiro. Luto fechado naquela época, um choque muito grande, sair de uma fazenda e vir para uma cidade que eu não conhecia. Vim por felicidade para a casa de uma tia nobre. Acredito que foi a partir dessa época que eu comecei a despertar para a cultura, para cantorias, para coisas que envolvessem as coisas que tornavam a vida mais amena. Bom, chegando em Monteiro, fiz o primário no Grupo Escolar Miguel Santa Cruz, ainda hoje tem esse grupo. A seguir, o Admissão, no mesmo grupo, não tinham opções, só tínhamos em Monteiro 2 colégios. Esse grupo escolar, onde funcionava o grupo, depois o Admissão, e nesse mesmo grupo fizemos o ginásio. Escola Cenecista. Tive a felicidade de ter assim um início de estudo muito feliz e muito bem orientado. Terminado o ginásio com direito à beca,
viram vocês como foi a minha formatura do ginásio naquele retrato. Fui para Recife. Não sabia eu se o Recife era para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Não sabia a direção do Recife. Fui para Recife, cheguei no Recife num domingo à tarde, num ônibus, naquela época estrada de barro, Colégio Salesiano. À noite, no domingo, saí para ver o que era, como era Recife, para entender a direção do colégio. Não conhecia nada de Recife, nunca tinha ido numa cidade grande. Colégio Salesiano, 3 anos. Segui o curso pernambucano, que era o curso pré-vestibular afamado, um curso pré-vestibular assim, de origem em Recife, 1 ano de curso pré-vestibular, e passei nas ciências médicas como primeira opção. Ciências médicas, tive a felicidade de passar em Recife esses 6 anos de faculdade, os 4 anos de científico e curso pré-vestibular, 10 anos passei em Recife. Pobre, eu vivia realmente dentro dos hospitais, fui, vamos dizer melhor, o que se chama um rato de hospital. Eu não tinha muitas opções e queria voltar para Monteiro para tomar conta de um hospital cujo nome é da minha avó, Hospital Santa Filomena. Foi uma das donas dessa propriedade, minha avó materna. Eu queria voltar para Monteiro e queria ver tudo. Então eu vivia dentro dos hospitais. Nessa época, quando eu terminei, não tinham muitas opções, ou a gente não tinha nem o despertar para especialidades. Eu tinha que ser um médico para fazer tudo, para casar e batizar. Digamos assim, com todas as letras. Pensando em voltar para Monteiro, repito, terminei o curso e vim para Monteiro. Quando cheguei, o hospital não estava pronto. Minha família política, eu completamente avesso à política. Tive professores que me orientaram a não me envolver com política. Eu não tinha realmente o dom da política. Tive várias opções. O hospital não estava pronto e eu fiquei, logo que me formei, aí tive várias opções. Alexandria, Rio Grande do Norte, cidades aqui de Pernambuco, interior de Pernambuco. Monteiro, a opção já estava fechada, mas tinha um hospital em Sumé, uma cidade que estava começando. Um hospital que também uma cidade que tinha sido recém desligada de Monteiro, tinha um hospital que nunca funcionara. Morava nesse hospital várias famílias, algumas famílias pobres que moravam no hospital. Eu sei que um mês depois de eu receber o convite, um mês depois de eu terminar medicina, eu já estava em Sumé, com emprego no estado, a seguir também um emprego federal. Eu vinha no Sandu, no caso em Monteiro. Os médicos aqui eram poucos, então a gente precisava, o governo precisava, dava graças a Deus quando um médico queria residir numa cidade dessas. E lá em Sumé, comecei do zero. Uma cidade pequena, mas com dinheiro, o governo federal, com um projeto de irrigação, enviando tudo para uma cidade de pesqueira aqui em Pernambuco. Uma cidade que corria muito dinheiro. Em Sumé só não tinha ninguém formado. 3 pessoas formadas comigo: o padre, o engenheiro agrônomo e eu. Não tinham esses cursos de enfermagem que tem hoje em dia. Não tinha. Então, nós colocamos umas batas brancas em umas mocinhas que tinham tendências ou que tinham necessidade, eu acredito também algumas, de ganhar algum dinheiro, e que tinham tendências a suportar a vida de um hospital, as agruras de uma vida de hospital. Botamos uma farda nessas mocinhas e eu posso dizer com orgulho e com felicidade, que eu fui o professor delas, de enfermagem, de ensinar, de aplicar a injeção, a colher o sangue. Então eu fiz, e com muita felicidade, a minha equipe.
Uma equipe que no início era o beabá, era uma coisa mais simples, mas depois já partia para um hospital, já para assim, para a parte de cirurgia. Então eu dava anestesia e ensinei elas a instrumentar e a me ajudar em todos os sentidos. Isso aí realmente foi o início de tudo. Disse eu que Sumé estava começando, um ginásio recém, não construído sim, e recém-inaugurado. Tive também que ser o diretor, botei tudo que foi de velho para estudar, o pessoal me tinha uma atenção muito grande. Bom, eu era diretor do ginásio e foi quando conheci Thelma e começamos assim a flertar. Engraçado, comecei a namorar a Thelma no 15 de novembro. No dia 16 fui à casa dela e disse para a mãe dela que queria casar com 3 meses, se eu não me engano. Um dia depois do namoro. A velha disse, tem um tal de um enxoval, não é assim não, seu Zé. Aí a gente passou um ano namorando para poder casar. Mas vamos ao que interessa. Fizemos a nossa equipe com muito orgulho, digo com orgulho realmente, fiz uma equipe íntegra, que soube me ajudar, que contribuiu para que eu fizesse o bem. O fato é que esse hospital não funcionava durante um ano. Durante o primeiro ano apenas nós fazíamos os partos em casa, fazíamos as curetagens no consultório, criamos um banco de sangue, naquela época não tinha esse tal de hemonúcleo que existe hoje, criamos um banco de sangue, classificamos todo mundo na cidade. Então, quando uma pessoa necessitava, a gente corria, mandava correr em casa, trazia as pessoas, a gente tirava sangue, tirava de um e colocava no outro, com muita facilidade, e acredito que isso me ajudou a salvar muita vida, sem nenhuma dúvida. Naquela época, me parece que não tinha essa tal de AIDS, tal de hepatite, não tinha essas histórias não. Acredito que esse tal de banco de sangue me ajudou. Me perdoem os colegas do CRM, se isso foi certo, se não foi. Mas a realidade é que eu fazia tudo, sem nenhuma dúvida. Era uma outra realidade na época. Eu fazia os partos em casa, engraçado isso, eu fazia os partos em casa, ou mesmo já depois no hospital, e as pessoas pediam que eu colocasse os nomes nos filhos. Veja o atraso da cidade em que eu vivia. E a maior parte das pessoas nascidas de 40 e poucos anos até 30 anos atrás, em Sumé, todas vieram ao mundo pelas minhas mãos. Monteiro, uma cidade maior, com 2 médicos. Eu não vou dizer, longe de mim a ousadia de dizer, superados ou desatualizados, não. Eu diria acomodados. Só tinha 2 colegas, mas que viveram toda uma vida em Monteiro e que enviavam tudo para que eu fizesse em Sumé, que era sozinho, que não tinha estrutura realmente, mas eu era muito afoito, com muito gás, com muito pique, com muito entusiasmo. Então eles enviavam tudo, do gesso aos partos, à cirurgia, o que fosse, eles enviavam para que eu fizesse em Sumé. Engraçado que após eu conhecer Thelma e casar, 2 anos após, quando eu estava residindo lá, casei, vieram 3 filhas. Nos primeiros 4 anos, 4 filhos, porque teve um aborto. Eu fazia o parto de todo mundo em Sumé, então tinha a obrigação de fazer o parto das minhas filhas. E a emoção, eu digo, parece-me que naquela época eu não tinha assim essas emoções, eu não pensava. No meu pensar, o fato é que se fazia o parto de todo mundo, eu não tinha o direito de levar a minha esposa para fazer o parto numa outra cidade. Para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu tenho 3 filhas de Sumé que ajudaram a que a gente criasse raízes nessa cidade pequena. Monteiro, uma cidade maior. Disse eu que o colégio também estava iniciando. Então, eu dirigia, na época, o
Sandu em Monteiro. Vinha todas as tardes. Primeiro ano trouxe a minha primeira filha, Mônica. Vinha comigo brincando num carro, e não me lembro se naquela época existia ar-condicionado em automóvel, não me lembro. Quando voltava à tardinha, voltava dormindo no banco traseiro. Segundo ano, trouxe Marta, estrada de barro, diga-se de passagem, apesar de ser 35 quilômetros, mas naquela época talvez o piloto não fosse também tão muito bom. Segundo ano, veio a segunda filha, Marta. Mesma coisa, vinha brincando as duas com muito gás e pique. Quando voltava as duas dormindo uma por cima da outra. Terceiro ano, Juliana. Mesma história, quando voltavam as três dormindo. Aí eu despertei, digo, vamos parar, aqui está errado, tem uma coisa errada, troncha. Então eu digo, eu tenho que me mudar para Monteiro. Tem o Colégio das Lourdinas. Então fizemos aquela casa que vocês filmaram lá em Monteiro, em 80, na década, logo no início de 80, e nos mudamos para Monteiro. Eu digo, eu vou para o Colégio das Lourdinas, porque pelo menos essas meninas vão aprender a rezar. Lá fizeram o ginásio, fizeram o pedagógico, eu prendi um tanto ou quanto para soltá-las, para poder alçar um voo maior na cidade grande, para fazer curso superior na carreira que elas abraçaram. Eu julgava que o hospital era meu, lá em Sumé, um regime militar. Ia de noite, de madrugada, ver se encontrava o vigia dormindo. E vocês não imaginam o sacrifício e a dificuldade que tivemos de nos desligarmos de Sumé. Cartinhas, bilhetes de todo mundo mandavam pelas crianças do coleginho e de todo mundo, pressionando para que a gente não se mudasse, porque eu criei raízes, era realmente respeitado em Sumé, em todos, até o último grau, vivia eternamente de branco, a pessoa me acordava de madrugada, eu tinha que botar o sapato branco, a meia branca, saía todo de branco para atender de madrugada. Foram 10 anos, posso dizer com todas as letras, foram 10 anos praticamente com plantão. Um plantão estressante, porque eu fazia tudo, tomava conta do hospital. E tive uma dificuldade, repito, muito grande de sair. Frei Damião me aconselhou, lá em casa, eu é muito ligado à igreja, e me aconselhou lá em Sumé que a gente não se mudasse. A cidade toda. Então, saímos com muito choro. Eu fui para Sumé passar um ano, enquanto terminava o hospital, para eu vir tomar conta do hospital, mas eu muito verdinho. Acredito também que talvez não tivesse dado certo, o Hospital de Monteiro era um hospital maior. Não sei, o destino a gente não sabe, mas fui passar um ano, passei 12, saí com muita dificuldade e tive muita dificuldade, apesar de ser de Monteiro, tive muita dificuldade de me adaptar à nova realidade. A cidade grande, para mim, tinha se tornado uma cidade grande, Monteiro. Tivemos, eu, Thelma e as meninas, tivemos dificuldade de nos adaptarmos a nova estrutura, a nova cidade. Muito bem. Construí a casa, construí um consultório. Tive assim a ousadia de chamar esse consultório de Clínica Santa Maria, em homenagem à mamãe, foi no ano que ela morreu. Então, construí esse consultório e posso dizer que esse consultório hoje é o meu mundo. Aposentei-me do Ministério da Saúde, aposentei-me do Estado, tinha que permanecer com alguma atividade médica. Esse consultório é que me segura. Queria dizer com muita felicidade que Deus me protegeu realmente o tempo todo. Bom, a vida estabilizada. 3 filhas, e julgávamos, até uma não, mas julgava eu que tinha pendurado as chuteiras, tínhamos encerrado, e eu tinha medo de aparecer mais um filho e eu não criar.
Pelo amor de Deus, como eu estava enganado. Chegou Danilo, para a felicidade nossa, para a felicidade das meninas, para completar a felicidade que já tínhamos, que hoje é um médico cirurgião, carismático, inteligente, habilidoso, realmente habilidoso em tudo que faz, envolvente, uma pessoa que ajudou a dar segurança a mim, a Thelma e às meninas. E quando eu sair dessa para melhor, ele pode tomar conta de Thelma e das meninas. Esse é o meu pensar. Disse eu a Danilo que escolhesse uma profissão da qual ele gosta, para ele não ter que trabalhar um único dia de sua vida. Por isso que ele escolheu ser médico. Tive algumas glórias, tive várias, digamos assim, ou coisas interessantes. Fiz com muita felicidade a primeira operação em Monteiro, Hospital Grande. Não fui o diretor porque não quis, apesar da insistência. Eu também não queria sair de Sumé, não saí só saí de Sumé quando foi na época certa por causa das meninas. Fiz a primeira operação de Monteiro. Peguei trigêmeos em parto natural. São poucos, muito poucos os obstetras que têm a felicidade de pegar trigêmeos. Tive um caso interessante de uma gravidez psicológica, digamos assim. Eu vou abrir aqui um parênteses mínimo para contar essa história, que é um fato que serve assim para todos os colegas. Fazia eu um ping-pong nos sábados. Já disse que trabalhava nas sextas-feiras no Sandu, num plantão, Sandu. E nos sábados ia para fazer um ping-pong no Congo, dia da feira do Congo. Chegava à tardinha realmente, e lá na minha casa, que era dentro do hospital, por isso que eu criei as meninas dentro do hospital e eu vendo-as muito pouco, porque eu passava o dia dentro do hospital, começava às 5 horas da manhã até à noite. Depois só quando levava para o colégio em Monteiro. Mas à tardinha chegou um cidadão lá me chamando para ir fazer um parto em residência. Eu tenho certeza, poucos colegas tiveram de ter um caso dessa natureza. Saí com ele com a bolsinha de médico. Eu sou o que se chama um médico de família, aquele da bolsinha, da maletinha, que hoje nas capitais acredito não se usam mais, mas eu ainda uso as minhas, que eu tenho mais de uma. Saí para fazer esse parto em casa. Fiz o exame nessa senhora, e quando terminei o exame, disse: Dona Maria, não me lembro o nome dela, sinceramente não me lembro. Dona Maria, a senhora não está grávida. Estava o marido dela com a mão no portal do quarto. Disse: que astúcia dessa mulher, que astúcia, eu nunca me esqueci dessa palavra, que astúcia dessa mulher. Expliquei para ele: não, ela casou com idade avançada, tinha desejo de dar um filho a esse esposo, faltou a menstruação por um início de menopausa, por uma irregularidade. Ela contou o tempo e era um pouquinho forte, um pouquinho gorda, e 9 meses depois ela entrou em trabalho de parto, um trabalho de parto falso. Teve contrações uterinas normais. Fui fazer o parto, não tinha gravidez. Esse foi um caso altamente interessante. Você me questionou sobre os meus hobbies. Eu diria que os meus hobbies são válvulas de escape. Válvula de escape. Todos vocês aqui assistiram E o Vento Levou. A Scarlett O'Hara tinha uma fazenda chamada Tara. Quando ela estava na pior, estava derrubada, ela pegava o barro daquela fazenda e se envolvia nas mãos, e ela recuperava as energias. Então, os meus hobbies para mim seriam as válvulas de escape da minha medicina. Um dos hobbies é administrar as fazendas. Eu posso dizer fazendas, porque aqui e fazenda
ninguém quer, a gente tem que tomar conta. Eu tenho algumas, aí tenho que tomar conta até o fim, no fim depois vai ficar para Danilo, porque é para as meninas não dá certo, eu tenho certeza. Por ter nascido em sítio, sempre gostei de vaquejadas. Quando era jovem, corria vaquejada. Para tirar prêmios, não me interessava se ia ou não tirar prêmio, mas gostava de vaquejadas. Motoqueiro. Fui em Sumbé, na época só tinham 2 motos, uma minha e uma do Denox. Foi quando em Manaus foi criada a fábrica da Honda, então aquela motozinha busto de calango foi introduzida, comprei, para mim era uma moto que era uma enorme, depois veio a CB 400, também comprei uma, e desde essa época que tenho uma moto, hoje tenho mais assim, primeiro porque eu gosto, e segundo porque me ajuda a fazer os afazeres da cidade, que eu tenho muitas coisas assim a participar na cidade, e principalmente para ir para os sítios. Gosto de cantoria, tive essa origem também de interior, gosto muito de cantoria. Gosto bastante de ler, hobby também. Viciado, porque a minha família tinha um cinema único na cidade, na época. Então eu assistia todos os filmes, vendia gibis na porta do cinema quando criancinha. E me viciei em filmes e hoje é o único vício digo com toda certeza, que eu tenho dificuldade de dominar. Mas muito bom, é melhor do que se eu fosse viciado em álcool, em coisas dessa natureza. Gosto de viajar e sempre com a família, sempre que possível com a família, quando a gente pode, leva tudo. Sou absolutamente apaixonado pela família e completamente apaixonado pela família e sou demais vaidoso com a família que eu constituí, uma família que realmente me orgulha e tenho certeza que a recíproca é verdadeira, porque tenho certeza que eles também têm uma paixão fora do comum por mim e por Thelma, sem nenhuma dúvida. Enfim, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa como outra qualquer, uma pessoa igual a todo mundo. A medicina me ensinou muito, me ensinou a ser amigo, me ensinou a dar valor à vida, me ensinou a ser um homem com todas as letras. Eu aprendi com a medicina que a medicina não cura tudo. A medicina só cura as doenças que realmente têm cura. Eu aprendi com a medicina que ela cura qualquer doença e qualquer mal nós podemos curar com o tempo e com o silêncio. A universidade não me ensinou a aceitar a morte. A universidade não conseguiu me ensinar o sentido da morte. Essa lacuna, acredito, que poderia ser preenchida se tivesse um curso paralelo de filosofia. Um curso paralelo que desse um sentido para a gente entender o outro mundo da vida. A faculdade me ensinou tudo, ou quase tudo, mas não me ensinou, ou não ensinou a nenhum médico. Com certeza, não ensinou a nenhum médico, tenho certeza disso. Como o choque que qualquer profissional, a gente chega com um nível de conhecimentos, o choque que o profissional sente ao ter contato com o povão. A faculdade não ensina isso. O desnível de um paciente da capital, da cidade grande, para um paciente do interior. O linguajar, eu tenho assim uma penetração muito grande com a minha clientela, porque eu falo a língua do povo. Não é vaidade, eu falo porque eu fui criado nesse ambiente, então eu entendo a língua do povo e a faculdade não são os médicos estrangeiros que estão chegando, de jeito nenhum. São os colegas assim das cidades grandes que eles têm assim, dificuldade a entender o palavreado das pessoas simples do interior. A faculdade não ensina isso, é uma pena. Teria que ter, não sei que cadeira poderia se introduzir para que um colega que fosse habilidoso ensinasse aos médicos a
a conversar com o povo, a penetrar na alma do povo. Me questionou você sobre a diferença dos médicos do interior, médicos das cidades grandes. Eu, sem nenhuma ofensa, chamo os médicos do asfalto. É o mesmo diploma, o mesmo anel, verdinho, bonito, o mesmo juramento nós fizemos, mas é uma diferença quilométrica de nós do interior. Eu digo mais, de um médico generalista, como eu me acho, generalista com todas as letras. Hoje não tem mais médicos generalistas, também sei disso, para fazer tudo. Atrevidamente, ousadamente, erradamente não, mas eu digo que fazia tudo, a anestesia, a cirurgia, a tudo. Graças a Deus. A dar conselho, a fazer psiquiatria, a fazer tudo. Deus me ajudou, e Deus foi muito bom comigo, repito. Mas somos os mesmos médicos, o mesmo diploma, mas somos diferentes. E por quê? Nas cidades grandes você tem um suporte fora do comum. Uma parafernália de instrumentos. Quando eu me formei, nem o ultrassom, que hoje tem em toda bodega, em todo consultório tem um ultrassom. Você tem uma parafernália, repito, de instrumentos. Você tem um colega para lhe assessorar, lhe aconselhar, para trocar ideias, para lhe apoiar. E você no interior, você está só. Principalmente naquela época que nós viemos para o interior, ou viemos para o interior. Tínhamos que ser afoitos para fazer tudo. Tínhamos que aceitar uma vida diferente, tínhamos que resolver tudo, ter resolutividade. Estrada de barro, a gente não podia estar mandando ninguém para Recife, Recife nem se conhecia. E Campina era um fim de mundo, pela estrada de barro. Então nós tínhamos que resolver tudo, tínhamos que contar, e principalmente com a proteção de um ser superior. Esse ser superior eu posso chamar Deus, posso chamar grande arquiteto do universo, o ar pode chamar um poder superior, Buda, Jeová. Então nós contamos, acreditamos, pelo menos é bom que o médico assim entenda isso, ele tem que acreditar que acima dele tem alguém. Principalmente o médico do interior. De muita ciência na capital tem muita proteção. A nossa proteção é a fé em Deus. Nós vamos encerrar puxando para o lado da poesia. E eu queria encerrar com uma quadrinhazinha que diz: nesse mundo desigual, onde só vale quem tem, é fácil fazer o mal, difícil é fazer o bem. Neste mundo desigual, onde só vale quem tem, é fácil fazer o mal, difícil é fazer o bem. Eu acredito que eu fiz o bem dentro das possibilidades de uma pessoa simples, de interior, mas acredito que eu consegui fazer o bem a maior parte da minha vida.